Bom dia, queridos irmãos. Estamos estudando o livro de Atos. O pastor Itamir Neves de Souza afirma o seguinte: Atos dos Apóstolos é a continuação da narrativa do Evangelho de Lucas e dos outros evangelhos e, ao mesmo tempo, é o precursor das epístolas que o seguem. É o registro histórico que demonstra a continuação daquilo que Jesus fez e ensinou e é, ao mesmo tempo, o pano de fundo para as epístolas que, em grande parte, são o desenvolvimento dos ensinos de Jesus aplicados a situações específicas da igreja primitiva. Quando percebemos esse aspecto, vemos claramente a importância deste livro. Porém, além dessa parte geral, vale a pena ressaltar que Atos é um livro das origens. Aqui se encontram os primórdios da igreja cristã, os milagres apostólicos, os sermões apostólicos, as perseguições aos cristãos, os mártires cristãos, os gentios convertidos, o julgamento disciplinar na igreja, o sínodo da igreja, as missões estrangeiras, o comunismo cristão, o estabelecimento de diáconos e bispos, do batismo cristão e das assembleias cristãs e a denominação cristão. Atos é uma alvorada, um glorioso amanhecer, uma explosão de luz eterna em um mundo de trevas. É um livro cujo valor excede qualquer preço. A respeito do autor, Lucas, ele diz o seguinte: somente um cristão comprometido com seus irmãos produz em sua vida singular um trabalho que dura para a eternidade. Nos versículos iniciais das obras de Lucas, encontramos 3 características do cristão que se compromete com os irmãos. Em primeiro lugar, é um cristão que se caracteriza por uma vida marcada por um amor genuíno. O amor que pode ser visto nas amizades que ele desenvolveu por Teófilo, Lucas 1:3 e Atos 1:1, por Paulo, Colossenses 1:14, 2 Timóteo 4:11. O amor que pode ser visto na atenção especial pelos novos irmãos em relação a Teófilo, capítulo 1, versículo 4 de Lucas, em relação a Lídia, Atos 16:15. O amor que pode ser visto no uso das suas habilidades profissionais, lembrando que Lucas era um médico, né? O uso de termos médicos no seu relato em Atos 3, em Atos 8, 9, 13, 14, 28, no trato e cuidado com Paulo, Atos 21:12 e Colossenses 4:14. O amor que pode ser visto no interesse pelas minorias marginalizadas, destacando as mulheres, os publicanos e os pobres, Atos 1:14, Atos 12:12. Destacamos também o amor pelos samaritanos e os gentios, Atos 8, Atos 14, 10, 15. O amor que pode ser visto no envolvimento ministerial, viajando em equipes missionárias, Atos 16, Atos 20, Atos 28. Liderando ou pastoreando a igreja de Filipos, Atos 16:40 e Atos 20:6. Segundo lugar, esse cristão caracteriza-se por desenvolver um registro confiável. Esse registro teve por base fatos que entre nós se realizaram, testemunhas oculares, minuciosa investigação. Esse registro foi feito no melhor método da época, foi por escrito, e teve como objetivo dar plena certeza das verdades ensinadas, em Lucas 1, de versículo 1 ao versículo 4. Em primeiro lugar, esse cristão, Lucas, caracteriza-se por preservar o conteúdo mais singular da história. Ele sabia que estava registrando uma história tremenda. Ele tinha experimentado em sua própria vida a transformação provocada pelo Evangelho. Ele preservou as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, preservou o ministério de Jesus através do Espírito Santo, preservou o propósito do sacrifício de Jesus em ter padecido, ele preservou o relato da ressurreição de Jesus e se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, parecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e preservou a glorificação do Senhor Jesus ao ser elevado às alturas. Começo do livro de Atos. Comparando-nos com o autor desse livro, temos nos distinguido por uma vida de amor? O nosso trabalho ministerial tem sido confiável? Temos preservado e inalterado o conteúdo do Evangelho de Jesus Cristo? A lição de hoje tem como tema os fatos marcantes do início da Igreja de Cristo, os eventos. Claro que nem todos os eventos poderão ser citados aqui e discutidos aqui nesse estudo.
O primeiro evento do livro de Atos é o cumprimento das palavras de Jesus em João 16:7. Mas afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Atos 1, 8-10. Outro evento do início do livro é a escolha de Matias como discípulo para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Então oraram e Matias foi acrescentado aos 11 apóstolos. O pastor Stott afirmou o seguinte: a vaga de Judas fora preenchida por Matias, mas a vaga de Jesus ainda não fora preenchida pelo Espírito. Então, no dia da festa de Pentecostes em Jerusalém, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Leiam os capítulo 2, versículos de 1 ao 11. Foi com a descida da glória do Senhor que o templo se tornou a casa de Deus. Está lá em 1 Reis 8, 10 e 11, que diz o seguinte: quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. Agora, com a descida do Espírito Santo, a igreja se torna a nova casa de Deus. 1 Coríntios 3,16, Hebreus 3,6. Deus veio habitar com sua igreja pelo Espírito Santo. Veio habitar nos crentes, não num prédio. Para o cristianismo, igreja e templo sempre aludem a pessoas, a gente e nunca a uma construção. A palavra grega eclesia nunca foi usada no Novo Testamento para um prédio ou construção. Por que o Espírito veio exatamente no dia de Pentecostes? A festa de Pentecostes significa o 50º, também chamada de Festa das Semanas. Era celebrada no dia imediato ao 7º sábado após a Páscoa. 7 sábados 7 vezes perfazem 49 dias. E o 50º dia, que inevitavelmente caía num domingo, era o dia de Pentecostes. Jesus foi crucificado na época da Páscoa, a festa que relembrava a salvação pelo sangue do Cordeiro no Egito com a saída da escravidão. O Espírito veio no dia de Pentecostes, também chamada a festa das colheitas. Nesse dia, a igreja fez a sua primeira colheita de salvos, versículo 41. Num domingo, o dia do Senhor, o Senhor veio morar em sua igreja. Os judeus viam Pentecostes como uma celebração das bodas entre Jeová e Israel. Agora as bodas são entre Cristo e sua igreja, por isso o Espírito vem no dia do Pentecostes. A outra pergunta é: o que significam as línguas? O versículo 4 diz: e começaram a falar noutras línguas. O que significa isto? Temos ouvido com muita regularidade algumas pessoas falarem de línguas estranhas com base neste evento, mas o termo não é o exato. Não foram línguas estranhas, foram línguas conhecidas. Os ouvia falar na sua própria língua, versículo 6. Os ouvimos falar cada um na própria língua que nascemos, versículo 8. Ouvimo-lo em nossas línguas, versículo 11. As línguas mencionadas no versículo 4 são línguas estrangeiras, e a mencionada no versículo 8 são dialetos, o que aponta para o fato de as línguas serem inteligíveis, como é atestado pelo fato de as pessoas de diversos lugares terem entendido. Portanto, não foram línguas desconhecidas. As línguas servem de lição teológica mais ampla. O Evangelho é universal. Os que creem em Jesus não precisam aderir a outra cultura diferente da sua, como o judaísmo, nem aprender outra língua. O Evangelho transcende culturas e barreiras linguísticas. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo fala todos os idiomas e se comunica em todos eles.
Havia necessidade de experimentar o poder do Espírito Santo que romperia a barreira da língua e da comunicação entre todos os povos. Não se tratava mais da mensagem dos judeus. Era a mensagem de Jesus que começava a se expandir em direção ao seu alvo, que era o mundo. Atos 1:8. Essa mensagem não podia ser contida no templo, na cidade, nem nos limites do povo judeu. A grande comissão deixada por Jesus era e continua sendo a razão de ser da igreja. A realização do seu propósito se concretiza na expansão do evangelho por todo o mundo. Na conversão, todo verdadeiro cristão experimenta o seu próprio Pentecoste, o entendimento das boas novas. Em Atos, capítulo 2, dois grupos de pessoas receberam o batismo ou o dom do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Os 120, no versículo 4, e os 3.000, no versículo 41. Houve uma diferença entre os dois. Os 120 já eram seguidores de Jesus e receberam o batismo do Espírito Santo somente depois de esperar a promessa. Os 3.000, por sua vez, eram descrentes e receberam o perdão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo ao mesmo tempo, imediatamente após terem se arrependido e crido, sem precisarem esperar nenhum instante. Os 120 que já seguiam passaram a ter o Espírito Santo depois por circunstâncias históricas. Nós vivemos depois dos acontecimentos do Pentecostes, como os 3.000. Portanto, nós, como eles, recebemos o perdão dos pecados e o dom ou o batismo no Espírito Santo ao mesmo tempo. No capítulo 3, começaremos a ver outra manifestação do poder de Deus. A cura de um mendigo aleijado, capítulo 3, versículos de 1 ao 10. A primeira lição que podemos tirar desse texto é que o cristianismo não é uma vida para solitários. Devemos manter uma vida de comunhão. Pedro e João foram juntos ao templo para orar. Há diversas citações no Novo Testamento de que eles estiveram juntos. Outra lição que podemos tirar desse texto é que eles mantiveram uma vida de compaixão pelos necessitados. Era um coxo de nascença. Deram atenção a um pedido rotineiro e despertaram suas expectativas para algo ainda maior e melhor. Outra lição: devemos manter consciência da nossa própria limitação. Muitas vezes não possuímos o que as pessoas querem, por isso temos que ser honestos e necessitamos ter consciência a respeito do poder de Deus. Versículo 6. E também podemos aprender a mantermos uma vida de compromisso com os debilitados. Os apóstolos ofereceram o melhor que tinham em nome de Jesus. A cura aconteceu por 3 razões. Foi feita em nome de Jesus e não pelo poder humano. Foi realizada pela fé e não por sugestão mental, conforme o versículo 16. E os apóstolos envolveram-se em termos práticos, versículo 7. Tocar um doente naquela época era considerado impuro. Às vezes precisaremos fazer um curativo, ajudar o doente a levantar-se. As pessoas o reconheciam como um mendigo que ficava à porta e ficaram cheios de espanto ao vê-lo curado. O milagre não apenas transformou a vida daquele homem, mas também impactou todos ao seu redor, apontando para a glória de Deus. No capítulo 5 de Atos, versículos de 1 a 11, temos um contexto de vitória, embora não pareça. O amor movia os cristãos a testemunharem e a viverem como Jesus ordenara. Satanás não estava contente e, encontrando uma brecha, rapidamente agiu. Vimos no texto 5 ações do pecado no meio da igreja. Em primeiro lugar, o planejamento do pecado, versículos 1 e 2. Houve comum acordo. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Houve concordância em não falar a verdade. Meia-verdade é uma mentira inteira. Houve o desejo de conquistar o agrado dos homens, esquecendo-se de agradar a Deus. Queriam ser vistos como alguém que estava também ofertando. Em segundo lugar, vemos a publicação do pecado, versículos 3 e 4. O pecado foi o da mentira. A hipocrisia tem por base o alto prestígio. Um pecado secreto é um escândalo revelado no céu. Satanás enche o coração, mas só faz isso com a nossa permissão. Em terceiro lugar, vemos a penalidade do pecado, versículos 5 e 6. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Deus não aceita o pecado em seus filhos.
Temos que praticar a palavra de Deus e não as sugestões de Satanás. Tiago 1:22 e 4, versículo 7. Em quarto lugar, vemos a persistência no pecado, versículos 7 e 8 de Atos. Deus sempre concede oportunidade para o arrependimento, Isaías 55:7. Deus nos garante o perdão dos pecados através de Jesus, 1 João 1:9. Deus requer uma mudança em vez de insistirmos no pecado, Provérbios 28:13. Em quinto lugar, vemos uma punição final do pecado, versículos 9 a 10 de Atos 5. Tentar o Espírito Santo é o nosso pecado que atinge e fere o coração de Deus, Atos 9:5. Testar o Espírito Santo é a gente tentar até aonde podemos caminhar sem punição, 1 João 5:16 e 17. Através do Espírito Santo, Deus disciplina. Ele dá a vida, mas também dá a morte. 1 Coríntios 5:5 e 11:30. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram esses acontecimentos. O temor que resulta da ação contra o pecado nos ensina que Deus não se interessa pelo valor ou quantidade da nossa contribuição. Deus se interessa exclusivamente em que tenhamos vidas sinceras e autênticas com motivações coerentes com o Evangelho Santo de Jesus. Outros eventos que impactaram o início da igreja foram a morte de Estevão, capítulo 7, versículo 54 em diante. Estevão foi apedrejado até a morte por testemunhar a verdade de Jesus Cristo. Ele foi o primeiro mártir cristão. Mesmo sofrendo, pediu a Deus que perdoasse seus agressores e entregou seu espírito a Jesus. O que podemos aprender com a morte de Estevão é que testemunhar a verdade do Evangelho é arriscar a própria vida. Ser discípulo de Jesus significa defender a fé, manifestar seu amor transformador. Estevão denunciou a maldade e desmascarou a mentira dos grandes e poderosos. Outro evento marcante foi a cura de Enéas. Atos 9, versículo 32. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Lida e Sarona, ou Saron, faziam parte de territórios gentios, conforme está em Isaías 35, versículo 2. Localizavam-se na rota entre a Babilônia e o Egito, local de grande influência. O termo santos foi utilizado para designar os cristãos que se converteram a partir do ministério de Filipe, conforme o capítulo 8, versículo 40, e o ministério de Pedro, capítulo 8, versículo 25, e dos cristãos dispersos. O termo santos também se refere à posição espiritual, quer dizer, separados, e não à condição espiritual. Descreve o processo de santificação que o Espírito Santo promove nos cristãos. Efésios 5:3, 1 Pedro 1:2. Ao observarmos a ação de Pedro diante do sofrimento de Enéas, podemos afirmar que somente a mensagem do Evangelho pode mudar o sofrimento humano. O primeiro requisito é reconhecer as razões do sofrimento. Qual a razão do sofrimento? O sofrimento pode ter variadas razões: pecado, disciplina, teste, plano de Deus. O sofrimento se dá quando há real necessidade. No caso dele, era 8 anos de paralisia. O sofrimento contrapõe-se ao curso natural da vida. Ele estava direto na cama. Não é algo normal. Outro requisito é a chamada à mudança de status. Versículo 34. Mudando o sofrimento em alegria. A mudança de status é originada em Jesus. Enéas, Jesus te cura. A mudança de status é imediata e completa. Cura total, física e espiritual. E provoca obediência. Enéas obedeceu imediatamente. O terceiro requisito é colher as bênçãos decorrentes disso. Quando o sofrimento é retirado, a bênção divina tem grande alcance. Todos viram convicção e conhecimento do poder de Deus. A bênção divina tem grande influência na cidade de Jope, planície de Saron, do Carmelo a Jope. A bênção divina produz conversões ao Senhor, são mudanças de vida. A repercussão da ação de Deus ultrapassou qualquer expectativa humana. As notícias sobre o ministério de Pedro em Lida chegaram até Jope. Atos 9, 36 a 43.
O texto introduz uma das ênfases de Lucas, que é o ministério das mulheres. Bita, em aramaico, ou Dorcas, em grego, significa gazela ou pequena ovelha, uma associação de graça e delicadeza. Era uma mulher virtuosa, respeitável e cheia de boas obras. Porém, ela doente e veio a morrer. A narrativa de Lucas aponta para um dos sentimentos mais constantes que atinge o ser humano, a tristeza provocada pela morte de amigos queridos. Assim, diante desse texto, podemos dizer que somente o cristão pode ser produtivo independentemente das circunstâncias. Tabita tinha uma vida destacada. Era discípula de Jesus Cristo seguindo seus passos. Era destacada na vivência prática do cristianismo, boas obras e esmolas. Os cristãos de Jope tinham esperança. Versículos 37 a 38. A esperança não se deixa abater pelas doenças ou até a morte. A esperança não é abalada pela tristeza que sentimos quando perdemos nossos amigos. O cristão tem uma resposta pronta às necessidades, resposta vista na vida de Pedro, versículo 39. Pedro agia com sabedoria, agiu com humildade, prostrando-se de joelhos, e agiu com ousadia, ordenando: Tabita, levanta-te. Ele agiu também como um instrumento de Deus, tomou-a e a entregou aos irmãos. E usufruiu da consequência da sua instrumentalidade. Pela ação de Deus, houve novas conversões. A grande comissão é uma tarefa comunitária partilhada por toda a Igreja de Cristo. Ao pensar sobre esse desafio, tenhamos em mente a autoridade de Jesus sobre todas as coisas em todo o tempo. Alguns de nós irão aos confins da terra anunciar Cristo a povos não alcançados. Outros de nós irão anunciar Cristo vivendo suas vidas comuns, casando-se, tendo filhos, plantando igrejas nos arredores e discipulando novos crentes, exercendo com dignidade e fidelidade suas profissões e tomando conta de cada responsabilidade que Deus põe em suas mãos. A Igreja cumpre a grande comissão, demonstrando ao mundo que Jesus é o Senhor sobre cada área da realidade. Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para viver de maneira fiel, exatamente como estamos hoje. O que nós faremos com isso?